Olá, estudantes da Rede Municipal de Belém, mais um encontro nosso aqui no Educa Belém. Eu, Nádia Corumbá, com a nossa aula de Geografia e o Jonathan, nosso intérprete, mais uma vez conosco. Então já pega o teu caderno, a tua caneta e o teu livro e anota comigo o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. Então observem aqui no slide. Escreva o nome da sua escola, da sua diretora, pode ser o meu nome ou da sua professora, o seu nome completo. O assunto de hoje é região Centro-Oeste e a data que você está assistindo a aula de hoje. Já acompanha comigo que a região Centro-Oeste é essa área bem aí entre a área verde, a área azul, a área vermelha e a área laranja, ok? Então vamos aos nossos estudos de hoje. Olha só, nós já vamos começar aqui aprendendo sobre as capitais, os estados e as capitais da região Centro-Oeste. Então, o Mato Grosso é um dos maiores estados do Brasil também, tem como capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul tem como capital Campo Grande. E Goiás tem como capital Goiânia e dentro do estado de Goiás tem um espaço chamado Distrito Federal, olha aqui, DF. E a capital do país, Brasília, ok? Então, vamos lá. Atenção, professores, as habilidades de hoje do quarto ano são as habilidades 5 e 11. E as habilidades do quinto ano, habilidade 1 e 2, segundo a BNCC. Pega o teu material e vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre as fronteiras, sobre a população, sobre o clima, sobre a vegetação, sobre o relevo, sobre a economia, sobre a hidrografia, que são os rios, sobre o desmatamento e preservação também do meio ambiente. Ok? Então vamos lá. Falando sobre a região Centro-Oeste, é uma região que possui uma área de um pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Isso corresponde, pessoal, a um pouco mais de 18% do território nacional. Observem aí esse mapa, a região destacada em vermelho é a região Centro-Oeste, com os 3 estados e o Distrito Federal. Ela faz fronteira, com 2 países da América do Sul, a Bolívia e o Paraguai. Então, a região Centro-Oeste, ela tem fronteira, né? Ela faz divisa com países. E ela está aqui, o Mato Grosso faz divisa com o estado de Rondônia, com o estado do Amazonas, com o estado do Pará, com o estado do Tocantins, com o Nordeste aqui, o estado da Bahia, com a região Sudeste, Minas Gerais e São Paulo, e com o estado da região Sul, o Paraná. Ok? Já observa comigo novamente qual é a capital do Mato Grosso, tá aqui? Isso, muito bem, Cuiabá. Capital de Goiás, Goiânia. Capital do Distrito Federal, que é a capital do nosso país, Brasília. E capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Muito bem. Vamos observar agora um pouco sobre a população da região Centro-Oeste. Olha só, a região Centro-Oeste, segundo os dados do IBGE de 2020, tem um pouco mais de 16 milhões de habitantes. É uma das regiões menos povoadas do Brasil. Olha só, o estado do Mato Grosso tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, quase 3 milhões. O Mato Grosso, 3 milhões e meio aproximadamente de habitantes. Goiás, 7 milhões 113 mil habitantes. Eu quero que você em casa treine esses números, fale as ordens, as classes, tá bom? O Distrito Federal, quantos habitantes tem? 3 milhões 55 mil 149. Isso, exercite os números. Agora nós vamos observar os gentílicos. O que é gentílico, né? Aquele que nós vimos na aula anterior. Quem nasce no estado? No Pará, é paraense. Então, olha só, quem nasce no Distrito Federal é brasiliense. Quem nasce em Goiás é goiano. Quem nasce no Mato Grosso, aqui no Distrito Federal, quem nasce em Goiás, quem nasce no Mato Grosso, mato-grossense, e quem nasce no Mato Grosso do Sul é sul-mato-grossense ou mato-grossense do Sul. E essas são as bandeiras, respectivamente, do Distrito Federal,
a bandeira de Goiás, a bandeira do Mato Grosso e a bandeira do Mato Grosso do Sul. Agora nós vamos observar, pessoal, volta aqui comigo na tela. Nós vamos ver sobre a maior planície alagada do mundo que fica nessa região centro-oeste. E o meu nome, Corumbá, é aí da região centro-oeste. Nós vamos falar sobre o Pantanal, que tem uma biodiversidade, ou seja, animais característicos dessa região. E essa região também ela sofre influência, né, da chuva. É uma região que passa boa parte do ano alagada. Então nós vamos ver, diferente da região Nordeste, que sofre sem água, né? A região Centro-Oeste tem bastante água e lá as cheias, né, faz o elevamento dos rios e a planície do Pantanal fica alagada boa parte do ano. Então acompanha comigo o vídeo sobre o Pantanal. Observe agora. Vocês observam aqui o Pantanal. Essas imagens são lá do Pantanal, os rios. Olha só, é uma planície alagada. Tem muita presença da pecuária. Olha o cervo do Pantanal. Jacaré, né? Jacaretinga. A população que vive lá nessa região do Pantanal. Olha o pantaneiro. E aí, olha as capivaras. O jaburu, que é também conhecido como tuiuiu. Olha, vamos falar agora sobre os parques e reservas do Pantanal. Então fica ligadinho. Uma área de 140 mil quilômetros quadrados. Aqui, as cheias fazem parte do equilíbrio natural. Um lugar onde a natureza impõe a sua exuberância. Assim é o Pantanal Mato-Grossense, uma região que ainda está sendo descoberta. Na descida do Planalto, a gente começa a entender o Pantanal e o seu curioso ciclo das águas. No Pantanal tem duas estações bem definidas. A seca, que vai de maio a setembro, e a estação chuvosa, que começa em outubro e termina em abril. Com uma variação mínima de altitude, a planície pantaneira funciona como uma esponja natural. Durante 6 meses do ano, ela fica quase toda alagada. O Pantanal se transforma. Surgem as baías e os corichos, como são chamados os canais por aqui. Não existe lugar igual no mundo. O gado não é nativo do Pantanal, mas também faz parte deste cenário onde o homem tenta se adaptar ao ritmo da natureza. Aqui, durante a maior parte do ano, os rios são as estradas. Algumas áreas ficam permanentemente alagadas, como acontece na região do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. Mas o que impressiona mesmo é o cenário. A vida se multiplica. De repente, a paisagem muda. As margens do rio ganham a moldura de morros. É o encontro do ecossistema do Cerrado com o Pantanal. Logo ali atrás da Serra do Amolar está a divisa do Brasil com a Bolívia. Por isso, esta área é constantemente patrulhada pela Marinha. O Morro do Caracará fica dentro dos limites do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, que é administrado pelo IBAMA. A água está por todo lado, por isso, a sede do parque teve de ser construída numa área aterrada de apenas 2 hectares. O estímulo à pesquisa é hoje uma das prioridades por aqui. A estrutura básica já existe. Placas de captação solar e um velho gerador garantem a energia. O Pantanal nos oferece a todo momento um presente da natureza. A Vitória régia é uma planta aquática que pode atingir quase 2 metros de diâmetro.
As suas flores só abrem à noite. E o balé dos taiamãs, à procura de alimento. Apenas o som dos pássaros quebra o silêncio do rio. O Pantanal é o paraíso das aves por causa da enorme variedade de peixes e insetos que existe por aqui. Agora nós vamos falar sobre o clima da região centro-oeste. Vimos um pouco sobre o Pantanal e as suas peculiaridades, então acompanha comigo sobre o clima da região centro-oeste. O clima ele é tropical e tem duas estações bem definidas, que é a seca, o inverno, e a mais chuvosa, o verão. Isso há períodos mais chuvosos de novembro a março e a estiagem, que é o período com menos chuva, de maio a setembro. Tá? Já no clima equatorial, lá no norte do Mato Grosso, olha só, tem chuvas intensas distribuídas por todo o ano por conta da floresta amazônica e tem essa evapotranspiração da floresta, né? Justamente por estar próximo à linha do Equador. Também temos lá o clima subtropical, que está localizado no extremo sul do Mato Grosso e tem 4 estações bem definidas. A gente já observa aqui uma região, né? E o estado do Mato Grosso com inverno, verão, primavera e outono. Olha só, também temos o clima tropical de altitude, comum em áreas altas, com temperaturas amenas, presente no sul do Mato Grosso do Sul e em alguns relevos mais altos no Mato Grosso, como a Chapada dos Guimarães. Observe um pouquinho mais aqui o nosso mapa sobre o clima na região. Em verde, o clima equatorial aqui no norte do Mato Grosso, ok? Em laranja, o clima tropical continental. Em roxo, aqui ó, na área de Goiás e do Distrito Federal, um clima tropical de altitude. Brasília é uma cidade, né, que é bem alta. E o clima subtropical aqui no sul do Mato Grosso do Sul, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a vegetação da região centro-oeste. Então, nós temos o Cerrado, já falamos sobre o Parque Nacional, né, do Pantanal, Mato Grossense. Observem agora, pessoal, a nossa tela sobre o IDH da região centro-oeste. Volta aqui comigo. Eu quero chamar a atenção de vocês que a região centro-oeste, apesar de ser uma região pouco povoada, e vocês terem visto no vídeo que o gado não é característico da região, mas é uma das regiões mais prósperas do nosso país, que contribui bastante com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, com a economia do nosso país, pela agropecuária, pela agricultura também. Então a gente vai observar que os fatores, né, de economia, trabalho, vai favorecer um desenvolvimento da região, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então observa a próxima tela, que vai falar sobre comparação desde a década de 90, a década de 2000 e 2010 sobre os estados da região centro-oeste, sobre esse desenvolvimento da população, o quanto aconteceu de melhoria nas condições de vida da população de um modo geral, tá? A gente vai lembrar que ainda existe a pobreza, mas que eles fazem dados estatísticos para verificar se houve melhoria na qualidade de vida da população. Então, olha só, todos os estados do Centro-Oeste, acompanhem o slide comigo na tela. Todos os estados do Centro-Oeste, eles estão com o IDH considerado que alto, né? Um alto índice, está acima de 0,699. Então, você observa aqui na tela, desde a década de 90, vamos observar a legenda em azul, é a década de 1991, em vermelho, o ano 2000 e em verde, 2010. Então, nesse gráfico, vocês observam que todos os estados, né, o Distrito Federal, e aqui eles incluem um estado que não pertence à região centro-oeste, que é o estado do Tocantins, estão com o IDH maior. O Tocantins, que pertence à região norte, está com o IDH exatamente em 0,699, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os rios da região centro-oeste. Olha só, ela possui 3 bacias hidrográficas, ou seja, principais rios. Observem a legenda do nosso mapa. Em verde, a bacia amazônica, que abrange boa parte do Mato Grosso. Então,
Os rios, né, compõem ali essa bacia hidrográfica no Mato Grosso. Em rosa, nós temos a bacia hidrográfica do Tocantins. E temos também em cinza a bacia Platina, que abrange lá o sul do Mato Grosso e o norte do Mato Grosso do Sul, ok? E aqui as demais bacias que a gente já viu lá na região Nordeste, a bacia do São Francisco, e a gente ainda vai estudar sobre as bacias da região Sudeste e a região Sul nas nossas próximas aulas. Sobre a bacia hidrográfica, né, sobre a hidrografia dos rios, ela é formada pela bacia amazônica, a bacia do Paraná e a bacia do Rio Paraguai. Os principais rios de lá são o Juruena, Arinos e o Xingu, que banham o norte do Mato Grosso, vindos da bacia amazônica. Esses rios, né, essa bacia hidrográfica do Paraná, são os rios Paraná e Parnaíba. São os rios de planaltos que se apresentam com grandes quedas d'água. Nós vamos observar agora, pessoal, sobre o relevo da região centro-oeste. Acompanhe. Vamos observar a legenda do nosso mapa. Em verde mais escuro estão as planícies, em verde mais claro os planaltos baixos, em amarelo os planaltos médios, as serras e as montanhas. Então vamos aqui percorrer o nosso mapa. Então as planícies, a planície do Pantanal aqui, que é a maior planície inundada, né, do mundo. Em verde aqui, abrange os estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, tem os planaltos baixos. Lá já no extremo leste de Goiás, né, e principalmente em Goiás, nós temos planaltos médios. E serras e montanhas. Lembra que eu falei para vocês que Brasília, né, está alta, é uma serra, né, está em montanhas, tem planaltos, serras e montanhas nessa região aqui, próximo a Brasília e a Goiás. Volta aqui comigo, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a capital do nosso país. Vamos lembrar na nossa história lá, né? Licença para o professor lendo, que nem o professor Leandro. Nós vamos falar sobre a história do nosso país. Então, a conquista, né, a ocupação do nosso território começou na região Nordeste. Já a região Centro-Oeste já começou a ser povoada bem um pouco mais tardio, com os entradas, né, os bandeiras à procura de ouro, de especiarias. Então, até hoje é uma região que tem uma população menor se comparada às outras regiões do país. Mas Brasília, a capital do nosso país, já tem muita gente morando por lá. Por quê? Lá é a sede, né, do nosso país. Lá é onde funciona tudo na parte da estrutura do governo federal. Então, há muitos cargos públicos e, além disso, os cargos públicos vão atraindo as empresas e os serviços que são prestados a essa população toda que vive por lá. Então, Brasília foi uma cidade planejada. Lembra que o nosso país começa lá no Nordeste, na Bahia, em Salvador. Depois a capital é transferida para o Rio de Janeiro. E já na década de 50, o presidente Juscelino Kubitschek começa a pensar em levar a capital para o interior do Brasil, justamente para promover esse desenvolvimento nessa região, para ocupar essa região que não era muito povoada. Então, quando os trabalhadores foram para lá, a gente vai observar no mapa como aconteceu a mudança nessa área, nessa região. Observem o vídeo. Construção da capital do Brasil, que veio aqui para desafiar o improvável, foi construída no meio do Planalto Central e hoje vai além dos limites do plano piloto. É uma cidade que abraça diversas faces do Brasil e cria um Distrito Federal plural. Veja aí na reportagem. Era um canto do Brasil esquecido, vamos dizer, né? Embora essa perspectiva de trazer para a capital para o centro do país, já vinha isso já há muito tempo, desde José Bonifácio, já havia umas discussões, não é? Mas, assim, foi concretizada com o presidente Juscelino, né? E começou em 1956.
14 dias para chegar aqui. Aqui a poeira era grande, uma poeira danada e rende muito toda hora assim. Não precisa nem você sair com roupa limpa, porque você, no instante ela estava toda vermelha de barro. Você que vem a capital dessa aqui, que não conheceu na época, acha que toda a vida foi bonita, assim não foi não. É que foi feio. Observe como está agora a capital do nosso país. As Sem dúvida construções, nenhuma, né? É algo que superou as convicções e a crença geral na época. Havia pessoas que não acreditavam que isso pudesse ser feito. Então, Brasília, desde logo, se impôs perante as vistas mundiais, inclusive, como uma cidade diferenciada. É uma cidade com belos palácios, com belos espaços. E a verdade é que até hoje a cidade está sendo construída, né? Hoje, Brasília não é apenas o plano piloto. Ela foi concebida na ilusão de que toda Brasília pudesse caber no plano piloto. Mas desde cedo se viu que ela transbordaria os limites do plano piloto. aqui vai mostrar para vocês o contraste social também da capital, né? Toda essa riqueza também tem, olha só, tem 33 regiões administrativas. A população projetada ultrapassa 3 milhões de habitantes agora em 2020. Nós vimos aí um pouco de toda a riqueza, mas também tem a pobreza lá, né? Então, nós vamos acompanhar agora, pessoal, o nosso próximo slide sobre o estado de Goiás, algumas peculiaridades sobre os estados da região centro-oeste. Então, acompanha comigo. O estado de Goiás tem 246 municípios, tá? Tem uma área total de 340 quilômetros quadrados. Ele é dividido em micro-regiões, 18. A agricultura é muito importante lá na região, com soja, milho, sorgo, feijão, cana-de-açúcar e algodão. E a pecuária é o rebanho bovino, suíno, equino e a produção de leite e ovos, além também do abate, né, de bovinos, suínos e aves. 75% das exportações goianas, olha só, são compostas principalmente por carne, soja e minérios. Observem agora informações sobre o estado do Mato Grosso. Olha só, o Mato Grosso tem uma população de um pouco mais de 3,5 milhões de habitantes, tem um IDH bom, 141 municípios, capital Cuiabá e Mato Grossense. Olha só o mapa do Mato Grosso para vocês, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o Mato Grosso do Sul, pessoal. Olha só, ele tem 79 municípios, tem uma área de 357 mil quilômetros quadrados. A economia principal está baseada na binômio, né, que eles falam soja-boi, ou seja, na pecuária e agricultura. O estado ele possui o terceiro maior rebanho bovino do Brasil. Ele fica apenas atrás de São Paulo e do vizinho Mato Grosso. Ele é um dos importantes também produtores de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, também produção de suínos e aves. Falando agora a bandeira do Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai falar sobre a Chapada dos Parecis, no centro-norte, mostrando para vocês a queda d'água lá, a cachoeira. Então, essas elevações, esses planaltos são muito presentes lá na região centro-oeste. Falando um pouco mais sobre a economia da região norte, olha, ela é principalmente a agricultura comercial, ou seja, ela é voltada para o consumo interno, a venda no próprio país e também para a exportação. O nosso país exporta, né, para outros países, como a China, por exemplo. Olha só, o milho, o arroz, o feijão, o café, o algodão, o trigo e a soja são os principais produtos da região centro-oeste, além da pecuária, né, a criação de gado para corte, né, que é a produção da carne, e a produção de leite também, além da criação de equinos e suínos. Ok? Então, volta aqui comigo, pessoal.
vamos revisar o que nós vimos na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a região Centro-Oeste. Quantos estados compõem a região Centro-Oeste? 3 estados e o Distrito Federal. Então, qual é a capital do Mato Grosso? Muito bem, Cuiabá. Capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Capital de Goiás, Goiânia. E a capital do Distrito Federal, que é a capital do nosso país, Brasília. Muito bem. Você viu que o Pantanal é a maior planície inundada do mundo e faz fronteira ali com estados, né, da região norte, estados da região centro-oeste. A região centro-oeste, ela faz fronteira com todas as regiões do país. Nós aprendemos também que Brasília, a capital do nosso país, né, a sede administrativa do nosso país, fica na região centro-oeste e é uma das cidades mais povoadas do nosso país, se nós falarmos em habitantes por quilômetro quadrado. Lembra aquela divisão? Se nós pensarmos em dividir o território em quilômetro quadrado, Brasília está sim de gente, muita gente. Nós também vimos sobre o clima da região centro-oeste, sobre a vegetação, vimos que tem cerrado, vimos que tem a Amazônia. Então, estudante, pega o teu livro, revisa a nossa aula também no YouTube, lá no canal do Educa Belém. E, olha só, anota, eu vou deixar um dever de casa para você. Você fazer o desenho da região centro-oeste. Para você aprender um pouco mais sobre os estados e as capitais, é bom você treinando para você reconhecer o mapa. Aqui atrás tem um mapa. Como é que você aprende? Treinando. Então, pega o teu livro didático, pega uma folha de papel e vai para um local iluminado e faz o sombreamento. Vai riscar teu livro, tá? Faz o sombreamento, ou você que tem habilidade para o desenho pode apenas olhar para o mapa e desenhar os estados do Brasil. Treina isso já que nós já tivemos a aula da região norte, a região nordeste, né, que é bem mais delicada, tem 9 estados. Mas a região centro-oeste é facinha, tem só 3 estados e o Distrito Federal. Então é muito fácil de você aprender sobre a região centro-oeste, as bandeiras também. Você vê que tem competições aí na televisão sobre perguntas de geografia. Então você aí, né, que quer participar desses programas de televisão também, pode ganhar dinheiro estudando. Então estude, continue estudando. Observem agora, pessoal, as referências, onde foi que eu pesquisei essas informações para compor a aula de vocês. O livro didático tem bastante dessas informações, mas eu trouxe muito mais informações para vocês. Então eu recomendo que vocês façam mesmo, visitem sites do YouTube, acompanhem comigo as referências aqui na tela. Olha só, eu pesquisei, né? Aqui coloco para vocês GIFs, estão vendo aqui o Snoopy lendo? Isso aí foi uma pesquisa na internet, foi um site, é o nosso primeiro site aí, ó, GIFs animados. Também pesquisamos no site do MEC, tá? É um DVD que era sobre o Pantanal, o meio ambiente aí, o Pantanal. Também lá no site toda a matéria, nós vimos informações sobre o Mato Grosso. No próprio site do governo do Mato Grosso, nós obtemos informações sobre o Mato Grosso. Também vimos sobre a região centro-oeste no site Só Geografia. Ok, estudantes? Então, volta aqui comigo. Não esquecendo de você falar para sua mamãe, para sua vovó, para sua titia, para a pessoa que cuida de você, que nós estamos, né, nesse momento aí de transição do Outubro Rosa e o Novembro Azul. Isso daí foi criado pelas pessoas lá da saúde para chamar a atenção da população para cuidarem da sua saúde. Tchau, estudantes. Até a nossa próxima aula.